Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje, o tema será a estrutura de controle de fluxo. Mais especificamente, vamos trabalhar a instrução condicional simples e a instrução condicional composta. Mas vamos focar a nossa videoaula de hoje na prática de exercícios envolvendo estes conceitos. O primeiro exercício que a gente vai trabalhar na nossa videoaula de hoje é o seguinte. Construa um algoritmo representando-o através de um pseudocódigo e através de um fluxograma, e calcule o salário líquido de um funcionário. O algoritmo recebe, através do teclado, o salário bruto de um determinado funcionário. Caso este seja inferior a 300, é descontado 5% em impostos. Se o salário variar de 300 até R$ 1.200, é descontado 10% em impostos. Se este for superior a 1.200, é descontado 15% em impostos. Ao final, o algoritmo deve exibir o salário líquido do funcionário. Tempo para vocês. Vamos então para a proposta de solução. Qual o problema em si? Determinar o salário líquido de um funcionário. Então, eu vou ter três faixas salariais, devo determinar a qual faixa salarial o salário pertence e aplicar o desconto correspondente. Quais vão ser as minhas entradas para resolver esse problema? Então eu vou ter uma única entrada que é o salário bruto do funcionário. Quais vão ser as minhas saídas? Eu vou ter uma única saída que é o salário líquido do funcionário. Qual o processamento que eu devo adotar para resolver o problema? Eu vou solicitar o salário bruto, faço a leitura, identifico a qual faixa salarial o salário pertence, aplico o desconto correspondente e apresento na saída padrão o resultado desse cômputo. Dito em outras palavras, o resultado do salário líquido do funcionário. Tá bom? Quantas variáveis eu vou precisar para resolver esse problema? Poderia usar duas variáveis reais, uma para armazenar o salário bruto e outra para armazenar o salário líquido. No caso da minha solução, eu vou utilizar uma única variável real para armazenar o salário. Então vamos para a proposta de solução. Como de costume, palavra reservada ao algoritmo, constante caractere que dá nome ao mesmo. No caso, exercício 9.1, palavra reservada var, que dá início à seção de declaração de variáveis. No caso, vou ter uma única variável do tipo primitivo real, identificador salário, palavra reservada início, dando fim à seção de declaração de variáveis e início à seção de comandos. O primeiro comando que eu vou ter é um escreva, que vai apresentar na saída padrão a constante caractere entre com o salário bruto do funcionário. Vai fazer a leitura através do comando leia, do valor fornecido pelo usuário através do teclado e armazenar na variável salário. De posse do salário, agora eu devo determinar a qual faixa salarial o mesmo pertence. Para isso eu vou fazer uso da instrução condicional. Então, só para a gente lembrar da sintaxe, palavra reservada se, entre parênteses, expressão lógica, palavra reservada então. Eu vou avaliar então a expressão lógica, que seria salário menor que 300. Se o resultado da avaliação for verdadeiro, eu vou entrar e executar a lista de comandos que vai seguir o então até a palavra reservada fim si. No caso, eu tenho uma operação de atribuição, então aqui eu faço o cômputo, né, do valor do salário após a aplicação de 5% de desconto. Esse valor eu uso para atualizar a variável salário. Feito isso, agora eu tenho minha palavra reservada fim si, tá certo? Agora que eu determinei se o mesmo pertence à primeira faixa salarial e apliquei o desconto correspondente, eu vou verificar agora se este pertence à segunda faixa salarial. Tá certo? Então tenho aqui, né, a expressão lógica correspondente. Então se o salário fornecido for maior ou igual a 300 e o salário for menor ou igual a 1.200, ele se encontra na segunda faixa salarial. Quero só chamar a atenção aqui para um detalhe de sintaxe que é empregado no Visual, programa que nós estamos utilizando para interpretar e executar algoritmos. Então, existe a obrigatoriedade dos parênteses internos por parte do Visual, mas não existe a obrigatoriedade desse parênteses externo. Eu o utilizo e indico a vocês que o façam para começarem a se ambientalizar com a sintaxe que vai ser empregada na linguagem de programação C e utilizaremos com o avanço dos nossos estudos. Tá bom, pessoal? Esses detalhes de sintaxe vocês vão se familiarizar justamente com a utilização do Visual. Então eu sugiro, né, que vocês sempre pratiquem, né, o que nós estamos estudando, ou seja, gerem as soluções de vocês fazendo uso do Visual, interpretem o algoritmo, executem, porque aí vocês vão começar a se familiarizar com essas peculiaridades de sintaxe. Isso é muito importante. No processo de aprendizagem de algoritmos e programação,
vocês vão se familiarizar muito com as mensagens de erro gerado, já que vocês estão adquirindo os conhecimentos relacionados tanto à sintaxe, que é o que está em voga agora, quanto à semântica, que às vezes podem ocorrer em um erro no que tange não só a estruturação do que vocês estão construindo, mas também o significado dado às expressões construídas. Tá bom, pessoal? Se porventura a avaliação dessa expressão lógica for verdadeira, o salário pertence à segunda faixa salarial e, nesse caso, o desconto corresponde a 10%. Então, faço o cômputo do valor do salário após o desconto e atualizo em memória o valor da variável salário em si. Uma vez não estando nessas duas faixas salariais, vou verificar se o salário se encontra na terceira. Então, está ali, né? A expressão lógica agora é salário maior que 1.200. Se a avaliação for verdadeira, o salário pertence à terceira faixa salarial e o desconto correspondente é de 15%. Então, aplico esse desconto, atualizo o valor da variável salário em memória em si. Agora, então, que eu vou ter o salário sendo classificado em uma dessas três faixas e o desconto correspondente sendo aplicado, o que eu vou fazer? Vou apresentar o salário líquido na saída padrão. Então, comando escreva, que vai apresentar a constante caractere, o salário líquido do funcionário e, por fim, apresento agora o valor da variável salário na saída padrão no monitor. Para isso, eu estou reservando 6 colunas e apresentando o valor com 2 dígitos de precisão, tá bom? Lembre-se que o próprio visual mencionado anteriormente permite a vocês visualizarem isso ocorrendo, tá? Lembrando que se porventura o valor do salário exceder as 6 colunas, essa área é expandida. Tá certo, pessoal? Por fim, então, palavra reservada fim algoritmo. Só quero fazer uma ressalva. Essa solução apresenta um problema. Vocês conseguem identificar qual é? Essa solução denota uma não compreensão adequada dos tópicos estudados na nossa videoaula anterior. Falando de forma mais específica, estudamos a estrutura de controle de fluxo correspondentes a instrução condicional simples e instrução condicional composta. Essa solução denota uma compreensão inadequada da instrução condicional composta. Por que eu estou falando isso? Vamos analisar aqui o seguinte. Se o usuário fornecer um valor para o salário menor que 300, a avaliação dessa expressão lógica vai resultar em verdadeiro. Consequentemente, essa instrução será executada e nenhuma das demais expressões lógicas vai resultar em verdadeiro. Consequentemente, não haveria necessidade de fazer esses testes. Eu só faria esses testes se o resultado da avaliação dessa expressão lógica for falso. Logo, eu deveria estar utilizando aqui não uma instrução condicional simples, mas sim uma instrução condicional composta. Tá certo? Isso vai ficar mais claro, então, com a apresentação da proposta de solução que atende a essa necessidade do enunciado. Temos aqui uma solução alternativa que visa sanar o problema mencionado. Em outras palavras, visa se utilizar adequadamente da instrução condicional composta. Temos aqui um trecho de algoritmo que se assemelha ao anterior, exceto pelo fato da constante caractere que dá nome ao mesmo. Então temos aqui a instrução condicional. Neste ponto ainda não podemos determinar se esta é simples ou composta, pois ainda não temos ali nem a palavra reservada fim si, nem a se não. No caso, o que está acontecendo aqui nesse nosso algoritmo? A solicitação de fornecimento de um valor por parte do usuário, a leitura do valor para a variável salário, e aqui eu verifico se o salário fornecido é menor que 300, pertence à primeira faixa salarial especificada no enunciado. Se for o caso, eu aplico o desconto correspondente. Agora, se não, se a avaliação dessa expressão lógica resultar em falso, significa que eu não tenho um salário na primeira faixa e devo verificar se ele pertence a uma das demais. E é isso que eu vou fazer agora com essa instrução condicional aqui dentro. Aqui eu chamo a atenção para vocês a 2 detalhes. O primeiro, o fato da indentação. Então eu venho utilizando ela desde que eu apresentei o conceito lá na nossa aula de Visualg. E aqui eu chamo a atenção do quanto esta favorece a legibilidade, ou seja, a compreensão do que nós temos no algoritmo. Então a gente pode perceber aqui a indentação na nossa seção de declaração de variáveis. Então facilmente eu olho aqui a palavra reservada var início e vejo tudo que está deslocado, né, com a tabulação para a direita, pertence a essa seção de declaração de variáveis, então só tenho uma. Depois eu tenho aqui, né, um deslocamento após a palavra início, que dá início à seção de declaração de comandos. Então vejo todos esses comandos estão dentro da minha seção de declaração de comandos. Vou fechar a seção com a palavra reservada fim algoritmo, tá certo? Mas chama a atenção que eu também vou usar indentação nas estruturas de controle de fluxo.
Então facilmente eu olho aqui, ó, e já percebo que esta operação de atribuição está dentro dessa instrução condicional composta ali, né? Pois ela se encontra indentada na seção delimitada entre a palavra reservada então e senão. E o mesmo vai acontecer agora para este outro trecho da minha instrução condicional. O outro detalhe extremamente importante é o fato de que eu posso utilizar estruturas de controle de fluxo aninhadas, ou seja, eu posso usar uma estrutura de controle de fluxo dentro de uma outra. Então aqui a gente já está vendo isso, né? Eu tenho uma instrução condicional composta, né? Eu tenho lá o meu se, então, se não, e dentro da minha instrução condicional eu estou utilizando uma nova instrução condicional. Isso é extremamente possível. Tá bom, pessoal? Com o avançar dos nossos estudos, esse conceito vai ficar ainda mais claro. O fato é que eu agora estou determinando se o salário pertence à minha segunda faixa salarial. Uma vez que ele não pertence à primeira, então o resultado da avaliação da expressão lógica foi falso, eu vim para o senão, agora eu vou verificar essa expressão lógica. Chama a atenção também que eu não estou utilizando os parênteses externos. Isso não é um problema para a sintaxe do Visualg. Tá? Esses testes, como eu já mencionei, vocês podem fazer com a utilização do Visualg, para poder se familiarizarem com a sintaxe adotada. Mas deixo claro que eu recomendo a utilização de parênteses externos a toda a expressão lógica para vocês já seguirem uma linha que vai ser útil quando estivermos estudando a linguagem de programação C. Bom, avaliei a expressão lógica, foi verdadeiro, então significa que o salário não pertence à primeira faixa e pertence à segunda faixa salarial. Devo aplicar então o desconto correspondente, no caso um desconto de 10%. Porventura a avaliação da expressão lógica for falso, aí eu venho para o meu senão. Aí chama atenção, se o salário não pertence à primeira faixa, não pertence à segunda, logo pertence à terceira, então eu já faço o cômputo direto do desconto correspondente. Aí agora eu vou, né, fechando o meu fim se, nesse senão, aí preciso fechar esse meu senão com o fim se. Tá certo, pessoal? Por fim, agora, né, eu fiz o cômputo do salário correspondente, aí eu chamo a atenção para vocês, olha o que a indentação agrega para a legibilidade. Então, facilmente eu olho aqui, bato o olho e percebo, esse cômputo está dentro dessa minha instrução condicional composta. Então, está entre o então e o senão. Facilmente eu visualizo. Entre esse senão e fim se, eu tenho toda essa estrutura, que na verdade é uma instrução condicional composta. Tá certo, pessoal? E assim eu sigo, usando a indentação. Lembrando que ela não é obrigatória. Então, se eu tivesse com tudo isso aqui alinhado à esquerda, mesmo assim o meu algoritmo funcionaria. Só que seria mais difícil compreendê-lo para quem está lendo o mesmo, tá certo? Então eu uso a indentação para favorecer a legibilidade do meu algoritmo. Agora então que eu calculei o salário líquido, eu vou apresentar na saída padrão. Então o constante caractere, o salário líquido do funcionário vai ser apresentado no monitor por conta do meu comando escreva. Na sequência, escreva agora apresenta o salário, que é o conteúdo da variável, né, no monitor, reservando para isso 6 colunas e determinando 2 dígitos de precisão. Por fim, palavra reservada fim algoritmo, dando fim ao meu algoritmo. Bom, pessoal, essa solução ainda apresenta um problema. Vocês conseguem identificar qual é? Bom, pensem comigo aqui. Lá no meu primeiro se, a expressão lógica que controla, né, a instrução condicional é salário menor que 300. Se o resultado da avaliação dessa expressão lógica foi falso, o que isso me indica? Né? Que o salário é maior ou igual a 300. Então, se ele é maior ou igual a 300, eu estou sendo redundante fazendo essa verificação aqui. Tá certo? Então, só preciso verificar se o salário é menor ou igual a 1.200. Tá certo, pessoal? Seguindo então a determinação do enunciado, eu vou construir agora um fluxograma que vai representar o algoritmo expresso anteriormente por meio de um pseudocódigo, lembrando que é exatamente o mesmo algoritmo, exceto pelo fato da redundância que eu vou eliminar lá, que estava constante, né, na nossa segunda instrução condicional. No momento oportuno eu chamo a atenção para esse detalhe. O fato é que nos nossos estudos da estrutura de controle de fluxo, eu vou sempre me valer nos exercícios da implementação do algoritmo por meio de um pseudocódigo e de um fluxograma para favorecer uma compreensão adequada das estruturas de controle de fluxo trabalhadas. Tá certo? Então vamos ao nosso fluxograma. Como de costume, o meu terminador com a palavra reservada início, dando início ao meu fluxograma. Na sequência, o símbolo correspondente à seção de declaração de variáveis. No caso, vou declarar uma única variável do tipo primitivo real com o identificador salário, seta para indicar o fluxo.
Na sequência, vou ter o símbolo correspondente à apresentação de expressões no meu monitor. Então, no caso, eu tenho uma constante caractere, que seria entre com o salário bruto do funcionário, seta para indicar o fluxo, símbolo correspondente à entrada de dados por meio do teclado. Então, o usuário vai fornecer um valor e vai ser armazenado este valor na variável salário, seta para indicar o fluxo. Na sequência, agora, eu vou determinar a qual faixa salarial o salário pertence. Então, tenho ali o meu símbolo correspondente, né, à implementação da minha instrução condicional, seta para indicar o fluxo. A avaliação da expressão lógica contida no mesmo, que é salário menor que 300, pode resultar em verdadeiro ou falso. No caso de ser verdadeiro, eu vou aplicar o desconto correspondente. Então, tem o símbolo ali que corresponde à operação de atribuição. Então, faço o cômputo do desconto de 5% e atualizo o valor da variável salário em memória. E na sequência, vou apresentar agora a constante caractere, o salário líquido do funcionário é, seta para indicar o fluxo, e por fim, consulto o valor atualizado da variável salário, reservando 5 colunas na tela e apresento o valor dessa variável lá, utilizando para isso 2 dígitos de precisão. Por fim, terminador com palavra reservada fim, dando fim ao meu algoritmo. Agora eu devo retomar lá, né, para o meu fluxo do falso na avaliação da expressão lógica salário menor que 300. Aí aqui eu tenho, né, mais um losango. Então neste eu vou verificar se o salário pertence à segunda faixa salarial. Eu destaquei a expressão lógica aqui em vermelho, pois essa está atualizada no tocante ao nosso algoritmo visto anteriormente, representado através de um pseudocódigo, pois no mesmo nós tínhamos uma redundância nessa expressão lógica, né? Uma vez que resultou em falso a avaliação da expressão lógica salário menor que 300, eu tenho a certeza de que salário é maior ou igual a 300. Eu só preciso verificar se o mesmo é menor ou igual a 1.200 para determinar se este está na segunda faixa salarial. Então a avaliação dessa expressão lógica aqui em vermelho pode resultar em verdadeiro ou falso. Sendo verdadeiro, eu aplico o desconto correspondente, né, a essa faixa salarial, que é 10%, atualizo o valor da variável em memória e aí sigo aqui para a apresentação da minha constante caractere e o fluxo comum no meu fluxograma. Agora, se o resultado for falso, então o salário não pertence à primeira faixa salarial, não pertence à segunda, logo pertence à terceira. Então vou aplicar o desconto correspondente, que no caso é de 15%, atualizo o valor da variável salário e com a seta ali eu sigo o fluxo do meu fluxograma. Tá bom, pessoal? Vamos então para o segundo exercício da nossa videoaula de hoje. Faça um algoritmo representando-o através de um pseudocódigo e através de um fluxograma, para ler 3 valores reais e informar se estes podem ou não formar os lados de um triângulo. E qual tipo de triângulo seria? Equilátero, isósceles ou escaleno? Tempo para vocês. Vamos a uma proposta de solução. Antes de mais nada, é necessário deixar clara a compreensão do problema. De posse de 3 valores reais, eu devo determinar se esses valores podem vir a constituir lados de um triângulo. Se porventura eles puderem vir a constituir, eu devo categorizar qual tipo de triângulo, se é isósceles, equilátero ou escaleno. Quais vão ser as entradas para eu resolver esse problema? Os 3 valores reais. Quais vão ser as minhas saídas? Primeiro eu vou apresentar uma mensagem indicando se esses valores podem vir a constituir lados de um triângulo. Se porventura eles puderem vir a constituir, eu vou apresentar uma mensagem que vai indicar qual tipo de triângulo. Qual o processamento que eu devo adotar? Solicito o fornecimento dos 3 valores reais, faço a leitura dos mesmos, analiso se estes podem vir a constituir lados de um triângulo, apresento a mensagem correspondente. Se porventura as medidas puderem vir a constituir lados de um triângulo, eu devo categorizar qual tipo de triângulo, apresentar a mensagem correspondente na saída padrão. Quantas variáveis e de que tipo eu preciso para resolver esse problema? Posso resolver o problema com 3 variáveis reais, que vão armazenar os valores que porventura vão vir a constituir ou não lados de um triângulo. Eu preciso deixar claro para vocês como que eu especifico se 3 medidas podem não vir a constituir lados de um triângulo. Essa imagem aqui vai facilitar a minha explicação. Então, basicamente, eu vou ter 3 medidas. Eu devo pegar essas duas a duas e verificar se a soma das mesmas vai resultar em um valor maior do que a terceira medida. Para vocês entenderem aqui, então eu tenho aqui, estou passando o mouse sobre, né, o segmento de reta que eu estou mencionando. Aqui eu vou ter um comprimento que vai ser representado por um valor real. Aqui eu tenho outro comprimento que vai ser representado por um valor real. Então eu devo somar esses 2 valores e verificar se o valor resultante é maior do que o comprimento que eu tenho aqui
nessa aresta. E isso eu vou fazer nessa análise 3 vezes. Eu vou somar 2 a 2 cada uma das arestas e verificar o comprimento com base no outro. Em outras palavras, eu quero verificar se ao construir esses círculos aqui, ó, com as arestas, conforme o desenho está deixando claro aqui, né? Então aqui eu tenho o centro, aqui eu vou ter o raio, aí eu vou construir um círculo, aqui eu tenho o centro, aqui eu tenho o raio e eu construo outro. Então eu tenho que ter essa interseção aqui, para que esse triângulo tenha altura. Tá? Dito em outras palavras, vamos ver isso com valores. Então eu tenho aqui os comprimentos dos meus segmentos de reta. Então aqui eu tenho 2 unidades de comprimento, 4 unidades de comprimento, 3 unidades de comprimento. Então se eu somar 2 com 3, eu tenho 5. 5 é maior que 4, então eu vou ter altura. Se eu somar 2 com 4, vai dar 6. 6 é maior que 3, eu vou ter altura. Se eu somar 3 com 4, eu tenho 7. 7 é maior que 2, eu tenho altura. Então aqui tem um exemplo de 3 valores que podem vir a constituir lados de um triângulo. Para vocês entenderem ainda melhor, eu tenho um exemplo aqui de medidas que não vão vir a constituir lados de um triângulo. Então notem, se eu somar 6 com 12, eu tenho 18. 18 é maior que 5, ok. Se eu somar 5 com 12, eu tenho 17. 17 é maior que 6, ok. Mas aqui a gente tem um problema. Se eu somar 6 com 5, eu tenho 11. 11 não é maior que 12. Então notem, eu não vou ter uma interseção entre essas minhas duas circunferências. Eu não vou ter altura nesse triângulo. Vamos então ao algoritmo. Eu vou começar representando o mesmo por meio de um pseudocódigo. Palavra reservada ao algoritmo, seguida da constante caractere que dá nome ao mesmo, neste caso o exercício 10. Palavra reservada var, que dá início à seção de declaração de variáveis. No caso eu vou me valer de 3 variáveis reais, com identificadores respectivamente L1, L2 e L3. Palavra reservada início, que dá fim à seção de declaração de variáveis e início à seção de comandos. O primeiro comando que eu vou ter é um escreva, que vai apresentar na saída padrão a constante caractere entre com a medida do primeiro lado do triângulo. Então vai solicitar ao usuário que forneça o valor da medida, né, do primeiro lado do triângulo. Vai ler esse valor através do comando leia, né, que vai ser fornecido pelo usuário através do teclado. E vai armazenar o valor na variável L1. Na sequência tem o escreva agora, que apresenta na saída padrão a solicitação ao usuário da medida do segundo lado do triângulo. O valor vai ser lido e armazenado na variável L2. Na sequência agora eu apresento ao usuário a mensagem que solicita a medida do terceiro lado do triângulo. O valor é lido e armazenado na variável L3. De posse desses 3 valores agora eu devo verificar se estes podem vir a constituir lados de um triângulo. Vou fazer isso fazendo uso da minha instrução condicional. Só para a gente lembrar, né? Palavra reservada se, expressão lógica, palavra reservada então. Eu tenho um detalhe aqui com relação a essa sintaxe. A sintaxe que eu estou apresentando aqui não atende a necessária para o meu Visual. Ou seja, se eu interpretar essa instrução condicional aqui no Visual, vai ocorrer um erro de sintaxe. Pois para que esta atenda às restrições impostas pelo Visual, eu abrir o primeiro parênteses aqui, deveria fechar após, né, o meu L3, depois do I abrir um novo parênteses, fechar ele após o L2, depois desse I abrir um novo parênteses. Está sendo fechado aqui, tá certo? Então dessa forma eu atenderia a sintaxe do Visual. Mesmo alimentando esses erros nas nossas videoaulas, eu quero deixar claro que isso não elimina a necessidade de vocês praticarem, implementarem as soluções de vocês no Visual, interpretarem, executarem. Mas vamos lá. Efetivamente, vamos tratar dessa expressão lógica. Então aqui eu estou verificando se as medidas podem vir ou não a constituir lados de um triângulo. Então eu somo 2 a 2 e comparo com a outra medida. Então eu somo L1 com L2 e verifico se o valor resultante é maior que L3. E somo L1 com L3 e verifico se o valor resultante é maior que L2. E somo L3 com L2 e verifico se o valor resultante é maior que L1. Se o resultado dessa expressão lógica for verdadeiro, significa que as medidas contidas nas variáveis L1, L2 e L3 podem constituir lados de um triângulo. E eu apresento a mensagem correspondente por meio desses 2 comandos escreva, né, que vai aparecer na saída padrão a frase: as medidas fornecidas constituem os lados de um triângulo. Dentro dessa instrução condicional, eu vou verificar agora que tipo de triângulo vem a ser. Então tenho agora aqui a minha instrução condicional, né, que vai verificar se os lados, né, ou as medidas contidas na variável são todas iguais entre si. Então notem a expressão lógica.
L1 é igual a L2 e L1 é igual a L3? Se L1 for igual a L2 e L1 for igual a L3, obrigatoriamente L2 é igual a L3. Então todas as medidas são iguais entre si. Isso significa o quê? Eu devo apresentar na saída padrão a mensagem dizendo que trata-se de um triângulo equilátero. Tá certo, pessoal? Só que eu quero chamar a atenção que essa expressão lógica aqui também não está atendendo à sintaxe do visual. Então eu deveria fechar esses parênteses iniciais aqui e após o i abrir um novo aqui. Tá certo, pessoal? Bom, mas se eu não entrar nesse se, ou seja, a avaliação da expressão lógica for falso, eu ainda tenho três possibilidades. O meu triângulo pode ser o quê? Isósceles ou escaleno. Aí o que eu vou fazer agora? Eu tenho o meu senão e vou fazer a verificação aqui dentro. Notem que eu estou utilizando da indentação, né? Então agora eu vou verificar se os lados são iguais aos pares. Pois se eu não entrei nesse primeiro se, vim para o senão, significa que todas as medidas não são iguais, mas elas podem ser iguais aos pares. Aqui eu usei a sintaxe do visual. Então notem, né? Eu tenho abertura e fechamento de parênteses internos para cada um dos termos que eu tenho no meu ou lógico aqui. Tá certo? Os parênteses externos que não são necessários. Então eu posso eliminar essa abertura de parênteses e esse fechamento aqui que vai funcionar no visual. Lembrando, vocês devem testar para se familiarizar com a sintaxe. Se porventura a avaliação dessa expressão lógica for verdadeira, aí eu vou apresentar na saída padrão a mensagem indicando que trata-se de um triângulo isósceles. Tá certo, pessoal? Se a avaliação da expressão lógica foi falsa, eu entrei no sinal, a avaliação da expressão lógica também foi falsa, o que significa? Significa que todos os lados são distintos entre si. Então eu vou vir para o sinal e vou apresentar a mensagem dizendo que trata-se de um triângulo escaleno. Tá certo, pessoal? Agora eu vou começar a fechar os meus sis. Então fecho o meu primeiro sinal aqui interno, depois fecho, né, o meu sinal mais externo. E aí lembrando que eu estou dentro de um si que verificava a condição de existência do triângulo. Então, se eu vier agora para o meu sinão, significa que eu devo informar que as medidas fornecidas não constituem os lados de um triângulo. Professor, por que o senhor está quebrando aqui em dois escrevos? Só por conta da quantidade de espaço que eu tenho no slide. Então, para evitar que a fonte fique pequena, eu prefiro fragmentar essa mensagem fazendo uso de dois escrevos. Tá certo, pessoal? Agora sim eu vou fechar essa minha estrutura de controle de fluxo externa, né? A minha instrução condicional composta com o fim si, e por fim tem uma palavra reservada, fim algoritmo. Vamos agora ao fluxograma, que vai representar o algoritmo que nós acabamos de ver representado por meio de um pseudocódigo. Começamos pelo terminador, com palavra reservada início, depois temos o símbolo que vai representar a seção de declaração de variáveis. Vou ter três variáveis reais, então, com os identificadores respectivamente L1, L2, L3, seta para indicar o fluxo. Agora eu tenho um símbolo que representa a apresentação de expressões no monitor. Então, no caso, a constante caractere entre com a medida do primeiro lado do triângulo vai ser apresentada no monitor, seta para indicar o fluxo. Na sequência, símbolo que representa a leitura de valores através do teclado e o armazenamento em variáveis. Então, no caso, vou ler um valor e armazenar na variável L1, seta para indicar o fluxo. Agora, então, apresento no monitor a mensagem que solicita a medida do segundo lado do triângulo, seta para indicar o fluxo, faço a leitura do valor para a variável L2 agora, seta para indicar o fluxo, apresento no monitor agora a mensagem solicitando a medida do terceiro lado do triângulo, seta para indicar o fluxo, faço leitura do valor então para a variável L3. De posse desses valores agora eu devo classificar, né, se estes podem ou não constituir lados de um triângulo. Então para isso eu tenho o meu losango ali, expressão lógica interna que faz essa verificação, seta para indicar o fluxo. O resultado da avaliação da expressão lógica pode ser verdadeiro ou falso. Se ele for falso, eu já apresento na saída padrão a mensagem, né? As medidas fornecidas não constituem os lados de um triângulo, e tenho meu terminador com fim ali, acabo então o meu fluxograma. Agora eu vou então seguir o fluxo para quando a avaliação da expressão lógica resultar em verdadeiro. Aí eu tenho agora a apresentação na saída padrão da mensagem. As medidas fornecidas constituem os lados de um triângulo. Na sequência agora, então, eu vou verificar que tipo de triângulo. Eu tenho meu losango ali, expressão lógica interna, que vai, né, poder, ao ser avaliada, resultar em verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, eu apresento então a mensagem na saída padrão dizendo que trata-se de um triângulo equilátero.
e aí tenho minha seta ali indicando o fluxo, finalizando o meu fluxograma. Agora eu vou avaliar, né, o fato da minha avaliação dessa expressão lógica resultar em falso. Aí eu tenho agora mais um losango, né, com uma nova expressão lógica agora, verificando se as medidas são iguais aos pares. O resultado da avaliação pode ser verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, eu vou apresentar a mensagem indicando que trata-se de um triângulo isósceles. Seta para indicar o fluxo, finalizo o meu fluxograma. Se porventura o resultado da avaliação dessa expressão lógica for falso, aí eu apresento a mensagem, seta para indicar o fluxo. Tá certo? Lembrando que a gente tem aqui exatamente o mesmo algoritmo que foi apresentado, né, antes, representado através de um pseudocódigo. Vamos então para mais um exercício da nossa videoaula de hoje. Elabore um algoritmo representando-o por meio de um pseudocódigo e de um fluxograma, que com base no nome, em 3 notas e no número de faltas de um aluno qualquer, determine qual a sua situação final: aprovado, reprovado por falta ou reprovado por média. As notas mencionadas devem compor a média, que para proporcionar aprovação deve ter valor mínimo 7, e o limite máximo de faltas é igual a 15. A reprovação por falta sobrepõe a reprovação por média. Tempo para vocês. Vamos então à proposta de solução. Antes de mais nada, a gente tem uma compreensão adequada do problema. Então, basicamente, a gente deve categorizar a situação final de um aluno. Este aluno ele vai ter 3 notas, que eu devo calcular a média e verificar se o valor é maior ou igual a 7. E ele vai ter o número de faltas, que não pode exceder 15. Tá certo? As situações possíveis para esse aluno são quais? Ele pode ser aprovado, né? Para ele ser aprovado, ele tem que ter uma nota maior ou igual a 7 e tem que ter um número de faltas menor ou igual a 15. Ele pode ser reprovado por falta. Então, se ele tiver um número de faltas maior que 15, mesmo tendo uma nota maior ou igual a 7, ele vai ser reprovado por falta. No caso, o aluno pode reprovar por média, ou seja, ele pode ter um número de faltas menor ou igual a 15, mas se ele tiver uma nota menor que 7, ele vai ser reprovado por média. Porém, pode ser que ele tenha um número de faltas maior que 15 e uma nota menor que 7. Aí, nesse caso, a gente vai aplicar a última frase que nós temos no enunciado, né? A reprovação por falta sobrepõe a reprovação por média. Então, uma vez o aluno reprovando por falta, não importa se ele reprovou também por média ou se ele foi aprovado por média, ele vai ser reprovado por falta. Vamos então para o algoritmo. Eu vou começar representando o mesmo por meio de um pseudocódigo. Palavra reservada ao algoritmo, constante caractere que dá nome ao mesmo, no caso exercício 11.1. Palavra reservada var, que dá início à seção de declaração de variáveis. No caso, eu vou fazer uso de 5 variáveis. A primeira do tipo primitivo caractere, que vai ter identificador nome. Depois eu vou ter 3 variáveis reais, com identificadores respectivamente n1, n2 e n3. Por fim, tem uma variável do tipo primitivo inteiro, com identificador faltas. Palavra reservada início, que vai dar fim à minha seção de declaração de variáveis e início à minha seção de comandos. Primeiro comando que eu vou ter é um escreva, que vai apresentar na saída padrão a constante caractere. Entre com o nome do aluno, ou da aluna, né? Solicitando então uma entrada por parte do usuário. O valor fornecido pelo usuário por meio do teclado vai ser armazenado na variável nome, com a interpretação e execução do comando leia. Na sequência tem um escreva, que agora vai solicitar ao usuário que entre com a primeira nota obtida. O valor fornecido pelo usuário através do teclado vai ser armazenado na variável n1. Solicito agora com o novo escreva que o usuário, né, forneça a segunda nota obtida. Leio o valor fornecido e armazeno n2. Solicito agora que o usuário entre com a terceira nota obtida. E leio o valor fornecido e armazeno n3. Por fim, vou solicitar agora que o usuário entre com o número de faltas, né, do aluno ou da aluna. Leio o valor fornecido e armazeno em faltas. De posse das entradas agora, eu devo caracterizar a situação final do aluno. Utilizando aquela premissa de que a reprovação por falta sobrepõe a reprovação por nota, então começo utilizando uma instrução condicional que vai verificar se o valor contido em faltas é maior que 15. Se o resultado da avaliação da expressão lógica for verdadeiro, eu apresento na saída padrão a mensagem: o aluno, aí eu consulto o nome, né, para personalizar, foi reprovado por falta. Porventura a avaliação da expressão lógica for falso, eu vou para o meu senão. E agora eu vou verificar a situação dele no tocante à média. Então tenho mais uma, né,
expressão ou instrução condicional. A expressão lógica vai calcular então a média, então somo as notas, divido por 3 e o resultado obtido eu verifico se é menor que 7. Se o resultado da avaliação da expressão lógica for verdadeiro, significa que o aluno, aí notem aqui que eu estou utilizando, né, o operador de soma para concatenar valores do tipo caractere. Vocês podem testar isso utilizando lá o Visualg. O que vai acontecer? Ao final dessa constante caractere vai ser acrescido o conteúdo da variável caractere nome. Tá certo? Então vamos imaginar que em nome eu tenho fulano. Então vai ficar, né, o resultado da avaliação da expressão lógica sendo o, entre parênteses, a, espaço aluno, entre parênteses, a, espaço fulano. E aí esse valor que vai ser apresentado na saída padrão. Tenho mais um escrival aqui que vai complementar essa mensagem. Espaço foi reprovado, ou reprovada, né, por nota. Tá bom, pessoal? Agora eu tenho o meu senão. Pois, se a avaliação da expressão lógica foi verdadeiro, o aluno foi reprovado por falta, a mensagem foi identificada. Eu vou seguir para o fim se desse sinal, que ainda não apareceu. Se o resultado da avaliação da expressão lógica foi falso, aí eu venho para o sinal. Vou verificar agora o resultado da expressão lógica. Foi verdadeiro. Aí eu venho agora e apresento a mensagem para o usuário indicando que o aluno foi reprovado, ou a aluna, por nota. Agora, se o resultado da avaliação da expressão lógica foi falso, eu vim para o sinal. O resultado dessa expressão lógica foi falso, eu venho para esse sinal. Aí eu apresento a mensagem indicando que o aluno foi aprovado, tá certo? Aí nota é a concatenação aqui, né? Então o que vai acontecer? Vai aparecer na saída padrão, imaginando que o conteúdo da variável agora seja fulana. O, entre parênteses, a, espaço, aluno, entre parênteses, a, espaço, fulana, espaço, foi aprovado, entre parênteses, a, ponto. Tá certo, pessoal? E aí agora eu tenho o meu fim se para este sinão interno e agora o fim se para o sinão externo e por fim a palavra reservada fim algoritmo dando fim ao meu algoritmo. Tá certo, pessoal? Só que eu tenho soluções alternativas para essa. E aí eu queria que vocês pensassem comigo. Assim como eu só avaliei a média, se porventura eu não tinha um valor em faltas maior que 15, eu só preciso dessas notas para avaliar a média. Então por que eu faço a solicitação à leitura aqui antes, se eu nem sei se eu vou precisar? Então efetivamente eu só deveria ler as notas aqui dentro desse sinão, né? Onde eu tenho certeza que eu vou precisar delas para fazer o cômputo da média. Vamos então para a solução alternativa, representando ela inicialmente também por um pseudocódigo. Palavra reservada ao algoritmo, constante caractere que dá nome ao mesmo, no caso exercício 11.2. Palavra reservada var, que dá início à seção de declaração de variáveis. No caso, minha primeira variável vai ser do tipo primitivo caractere, com identificador nome. Depois vou ter 3 variáveis do tipo primitivo real, com identificadores respectivamente n1, n2 e n3. Agora uma variável do tipo primitivo inteiro, com identificador faltas. Palavra reservada início, que dá fim à minha seção de declaração de variáveis, início à minha seção de comandos. Vou começar com um escreva, que vai apresentar na saída padrão a mensagem entre com o nome do aluno ou da aluna, solicitando a entrada por meio do usuário. A entrada vai ser fornecida através do teclado e o valor vai ser armazenado na variável nome por meio da execução do comando leia. Depois solicito ao usuário então que entre com o número de faltas do aluno ou da aluna, leia o valor para faltas. Posse das faltas agora eu já posso verificar, né, se o aluno foi reprovado por falta. Então se o valor da variável faltas for maior que 15, eu apresento a mensagem indicando que o aluno ou a aluna, né, personalizo com o nome, foi reprovado por falta. Se não, aí sim eu vou, né, ter o meu escreva que vai solicitar o valor da primeira nota, leio o valor para a variável N1, solicito o valor da segunda nota, leio o valor fornecido e armazeno N2, solicito o valor da terceira nota e aí leio o valor para N3. De posse agora então dessas 3 notas, sabendo, né, que eu entrei no sinal porque a avaliação dessa expressão lógica foi falsa, ou seja, o aluno tem um número de faltas igual ou inferior a 15, aí eu vou agora computar a média. Se o resultado da avaliação dessa expressão lógica for verdadeiro, aí eu informo que o aluno foi reprovado por nota, né, ou aluno ou a aluna. Se não, aí eu informo que o aluno foi aprovado. Tá certo, pessoal? Agora eu tenho um fim se para esse meu sinão e um fim se para o sinão externo. E a minha palavra reservada fim algoritmo.
Sempre friso, né, o quanto a utilização da indentação facilita a legibilidade do meu algoritmo. Vamos agora construir o fluxograma que vai representar o algoritmo que acabou de ser apresentado por meio do nosso último pseudocódigo trabalhado. Terminador, então, com palavra reservada a início, símbolo que vai representar a seção de declaração de variáveis, seta para indicar o fluxo, símbolo que vai representar agora a apresentação de expressões avaliadas na saída padrão, seta para indicar o fluxo, então eu solicito ao usuário que entre com o nome do aluno, faço a leitura do valor fornecido por meio do teclado e armazeno na variável nome, solicito ao usuário agora que entre com o número de faltas do aluno, seta para indicar o fluxo, faço a leitura do valor fornecido e armazeno na variável faltas, seta para indicar o fluxo. Tenho agora, então, a avaliação da minha expressão lógica faltas maior que 15, seta para indicar o fluxo. O resultado da avaliação da expressão lógica pode resultar em verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, eu apresento a mensagem indicando que o aluno, consulto a variável nome, né, foi aprovado por falta. Vou ter o meu terminador agora e seta para indicar o fluxo. Porém, o resultado da avaliação da minha expressão lógica faltas maior que 15 pode resultar em falso. Aí eu apresento, né, a solicitação para o usuário do fornecimento da primeira nota, leio o valor para a variável N1, solicito ao usuário agora o fornecimento do valor para a segunda nota, leio o valor para a variável N2, solicito ao usuário o fornecimento da terceira nota obtida, leio o valor fornecido para N3. De posse dessas notas agora, eu vou avaliar a situação do aluno no tocante à média. Então tem expressão lógica ali, né, que vai verificar se a média é inferior a 7. O resultado da avaliação da expressão lógica pode ser verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, eu informo que o aluno foi reprovado por nota e finalizo o meu fluxo. Se o resultado da avaliação da expressão lógica que computou a média e comparou esta com 7 for falso, ou seja, se o valor da média for igual ou superior a 7, eu informo que o aluno, né, personalizo com o nome, ele foi aprovado e finalizo o meu fluxo. Quero só destacar aqui, né, o quanto o fluxograma permite uma visualização do que está acontecendo, né? Então, tenho ali o meu fluxo bem claro, né? Tenho a declaração das variáveis, solicito o nome, solicito, né, as faltas, faço a leitura, verifico se as faltas foram maiores do que 15. Se foi verdadeiro, eu já informo que o aluno foi aprovado por falta e finalizo o meu fluxo. Se foi falso, aí sim eu solicito a primeira nota, leio, solicito a segunda, leio, solicito a terceira, leio. De posse dessas notas, verifico a minha média. Se esta for inferior a 7, aí eu venho aqui e informo que o aluno foi aprovado por nota, finalizo o meu fluxo. Se porventura o resultado da avaliação foi falso, aí eu informo que o aluno foi aprovado e finalizo. Tá certo, pessoal? Então, só destacar aqui o quanto eu acredito que a utilização do fluxograma favoreça a compreensão das estruturas de controle de fluxo. Nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, agradeço a todos que assistiram até o final e a gente se vê na próxima, pessoal. Valeu!